Saúde, irmãos, com a graça de Cristo. Bom dia a todos. Estaremos dando início a mais uma EBD. Vamos estar dando início a mais uma manhã, um domingo de estudos bíblicos, e estamos estudando o livro de Eclesiastes. Antes de começarmos o estudo, eu quero convidá-la a orar. Vamos estar fechando nossos olhos e falando com o nosso Deus. Senhor Deus, neste momento, Pai, estamos aqui para aprender mais a Tua palavra, aprender mais de Ti. Senhor Deus, eu peço a Ti, Senhor Deus, que neste momento o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações a Tua palavra, Senhor Deus. Nos dando um entendimento. Que o Espírito Santo venha, Senhor Deus, nos testificando em nossos corações, venha traduzindo em nossos corações a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, entre em nossos corações e encontre um solo fértil, um solo que ela venha a ser plantada, que ela venha a ser regada e crescer e frutificar. Senhor Deus, pedimos a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver cada dia mais na Tua destra, Senhor Deus, nas Tuas veredas. Senhor Deus, nos ajuda cada dia mais a ser sábios, Senhor Deus. Nos ajuda cada dia mais, Senhor Deus, estarmos atentos, Senhor Deus, à Tua voz, àquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, amém. Amados, hoje vamos estar estudando capítulos 7 e 8 de Eclesiastes. E antes de a gente entrar nos capítulos, eu quero só relembrar dois pontos muito simples que fazem uma grande importância para que a gente venha entender mais sobre o livro. Aqui é o seguinte, Salomão, ele está no fim da sua vida quando ele está escrevendo esse livro. Ele já está velho, ele já teve muitas experiências, ele já viveu muitas coisas em sua vida. Então aí, ele começa a refletir, ele começa a tentar entender o sentido, o objetivo da vida. Qual é o sentido da existência? Qual é o sentido da gente aqui? Qual é o objetivo da gente aqui? E então, nesse momento de reflexão, ele faz uma seguinte divisão. As coisas que estão abaixo da terra e as coisas que estão as coisas que estão abaixo do sol, na terra, e as coisas que estão acima do sol. As coisas terrenas, as coisas que são horizontais aqui, e as coisas que estão acima do sol, as coisas celestes, as coisas que vêm de Deus. E o interessante é que Salomão, ao começar o capítulo 7, ele já nos traz, já nos leva a refletir sobre justamente essa questão do abaixo do sol e acima do sol. O interessante é que é o seguinte, o capítulo 7, ele vai trazer reflexões, ele vai nos fazer refletir sobre a vida. No capítulo 8, ele continua nos fazendo refletir sobre a vida e vai trazer também alguns exemplos de coisas que a gente faz de errado, de coisas que a gente não faz, mas deveria fazer. E sobre outras coisas. Queridos, então no capítulo 1, capítulo 7, no versículo 1, Salomão diz assim: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E sobre essa frase, ela já nos faz refletir sobre uma seguinte questão. Lembra que Salomão está aqui querendo entender o sentido da vida, ele quer entender o objetivo da vida. E Salomão, ele já está em uma idade avançada, ele já viveu muitas coisas. E uma das coisas que ele identifica, que ele começa no capítulo 7, é o seguinte: quando ele fala de nome, ele não está falando em relação ao nome que os nossos pais nos deram, a nossa identificação social, digamos assim. Eu sou Daniel, então meu nome é bonito. Não é sobre isso que ele está falando. Nem sobrenome, nem nada. Mas ele está falando sobre quem nós somos por dentro. Sobre a nossa índole. Então quando Salomão, um bom nome, quando ele está falando, um bom nome, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer assim, você ser uma boa pessoa, uma pessoa agradável. Existe um pastor que eu vou trabalhar com ele, conheço ele, um amigo meu, e ele já me diz algumas vezes, ele já me disse isso, e me chama muita atenção. Uma das coisas que ele me disse sobre a vida dele é que ele trabalhou em diversos lugares, em diversas áreas, e que em todos os lugares que ele trabalhou, as pessoas gostaram dele.
As pessoas viram que ele é um homem de uma boa índole, né? Ele saiu do local de trabalho para trabalhar em outro canto, mas se um dia ele quiser voltar para esse trabalho, com certeza as pessoas iriam receber ele de braços abertos, porque ele é uma pessoa agradável de estar por próximo, ele é uma pessoa confiável, ele é uma pessoa que sabe viver. E é sobre isso que Salomão está falando. E quando Salomão fala que é melhor que um perfume finíssimo, né? Perfume nos traz a ideia de algo exterior, né? Que a gente aplica na nossa pele, no nosso corpo. E é justamente isso que traz, é o sentido de que coisas que a gente quer aplicar em nossas vidas, quer fazer com que as pessoas acreditem que nós somos coisas que não somos. Deixa eu explicar, né? Às vezes a gente tenta viver uma vida que a gente de fato não é. A gente quer passar para as outras pessoas um tipo de pessoa que a gente não é. Isso acontece muito na questão do comércio, né? No hoje em dia, no capitalismo. Sabe aquela pessoa que vive uma vida ao limite no dinheiro, não tem, os recursos financeiros são poucos, né? Às vezes falta até um tipo de alimento em casa, às vezes não tem dinheiro para passagem, mas tem que ter um celular bom para manter um padrão. Mas não é só isso. Ele está falando justamente daquelas pessoas que não têm caráter também, inclusive essas pessoas. Aquele tipo de pessoa que quer passar, né, a primeira impressão de que é uma pessoa inteligente, ou uma pessoa compreensiva, uma pessoa boa, uma pessoa que é lutadora, uma pessoa que entende das coisas, mas quando a gente começa a conhecer a pessoa, a gente vê que a pessoa não é aquilo que ela quis passar no início. E é sobre esse tipo de gente que Salomão está falando também. Então, um bom nome, é melhor ter um bom nome do que perfume finíssimo. É melhor você ser quem você é de fato. É melhor você ser uma pessoa que seja marcante na vida das outras de uma boa forma, do que você se destruir por completo querendo ser quem você não é, né? Querendo passar uma imagem de quem você não é. E continuando com a leitura, ainda no primeiro versículo, Salomão ele nos traz uma seguinte reflexão. Primeiro versículo, parte B, e em diante, né? E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Então, irmãos, a gente parou aqui no versículo 3. E ele vai trazer aqui uma seguinte questão. Ele vai trazer sobre um tabu, digamos assim, algo que as pessoas às vezes têm medo de falar, algo que às vezes as pessoas não se sentem confortável, é sobre a morte. O interessante é que na China, por exemplo, a gente não se pode falar o nome morte. Porque falar o nome morte é como se estivesse trazendo maldição. Peço perdão. Como se estivesse trazendo maldição. E é interessante que no dia a dia, às vezes, no seu dia a dia, às vezes a gente encontra pessoas que têm esse tipo de comportamento também. Às vezes não quer pensar na morte. Só quer pensar nas coisas da hora, as coisas que acontecem naquele momento. O que acontece? Qual é o perigo disso? Primeiro, é a percepção de que existe uma vida após a morte. Às vezes a pessoa que gosta muito de viver nesse momento, nessa vida, aproveitar ao máximo, né? Aquela questão da existência, a questão da filosofia, o Kierkegaard, que é um pai do existencialismo, traz muito isso em seus primeiros trabalhos, é de que o que importa é o agora, né? O futuro, o depois, eu não quero saber. E sabe, aí vem aquela pessoa que detona cartão de crédito, aquela pessoa que se endivida por completo, porque eu quero saber o de agora, o futuro depois, eu não quero saber. Aquele jovem que não estuda, aquele jovem que não se prepara para a sua vida, né? E essas pessoas são tidas como tolas. Essas pessoas são tidas como não sábias, porque o sábio sabe que um dia ele vai morrer. Mas o sábio, ele sabe que um dia vai morrer e vai ter uma vida após a morte também. O sábio
sabe que aquele momento, por mais que a gente deva viver um momento, né, a gente deva viver cada momento, cada seu momento, mas ele sabe que aquele momento não é o único. Ele sabe que aquele momento não é o único momento da sua vida, que existe um futuro, que inclusive existe uma vida após a morte. Então, Salomão ele nos traz a seguinte reflexão, né, que quando estamos num momento de riso, de felicidade, em festas, né, não no sentido assim da alegria que Jesus nos dá, mas no sentido da felicidade que o mundo tenta nos dar, né, nos oferece, mas na verdade a gente sabe que não é feliz. Porque aquilo ali é passageiro, aquela festa é passageira, né? Aquele momento de beber e de se embriagar e você ficar rindo e feliz, aquilo ali é um momento passageiro. E por que ele fala da morte em específico? Porque a morte nos faz refletir sobre a vida. Enquanto na festa você não vai refletir sobre a vida quando está numa festa, né? Quando está num momento de riso e tal. Você vai querer aproveitar o momento ali. Mas quando você está, por exemplo, num funeral, quando você está diante da morte, você passa a refletir sobre tudo aquilo que você já viveu. Você passa a refletir sobre a vida, aquilo que importa para a vida. E a gente volta no princípio que Salomão tem aí, né? Qual o sentido da vida, qual o objetivo da vida. Então Salomão ele traz essa perspectiva. Então, continuando, partindo do versículo 4 até o verso 14, a gente vai ter o seguinte: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Como eu acabei de falar, né? Os tolos, eles sempre buscam a felicidade momentânea, sempre querendo estar em festas, estar em momentos felizes. Enquanto o sábio não, o sábio está mais naquela questão de reflexão, de saber, de querer poder entender a vida. Versículo 5. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como um estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. O interessante aqui é que ele vai trazer uma seguinte questão. Ele vai começar no versículo 5, ele vai começar da premissa que devemos sempre escutar os sábios, sempre estar atentos aos sábios e não aos tolos. A gente pode aplicar isso, pode entender isso como um adolescente. Às vezes um adolescente ele prefere escutar o seu colega, outro adolescente que não tem experiência na vida, do que os seus próprios pais, né? E acaba dando errado. A gente sabe, a gente vê muito acontecendo com a adolescência. A gente, inclusive, já passou por isso, já fomos adolescentes uma vez na vida, lógico. E a gente, assim, sabe que às vezes a gente tende a querer escutar o próximo do que os nossos pais. E ele vai trazendo o seguinte: não permita, a gente não deve permitir que a ira domine depressa o nosso espírito, o seu espírito. E é muitas vezes que acontece com os adolescentes, mas não só com os adolescentes. Com todos, jovens, adultos, idosos também. Muitas vezes a gente acaba perdendo a noção, a gente acaba se entregando à ira, acaba perdendo a razão, se estressando por coisas à toa, por coisas tolas. Isso aqui que Salomão está falando, com o versículo 9, se assemelha muito, né? Ou até é aquela questão do domínio próprio, de você ter domínio próprio. Porque o tolo, ele perde a razão. Porque o tolo, ele não sabe o que faz. Porque o tolo, ele não tem o domínio próprio, ele não sabe se segurar. Ele perde a razão mesmo, ele é levado pelo sentimentalismo, né? É aquela pessoa emocional demais. E nos dias de hoje, inclusive, acontece isso, inclusive na própria igreja.
infelizmente, né? Às vezes pessoas que não têm um domínio próprio, às vezes aquela pessoa que é totalmente estourada, explosiva, que não se segura, e isso acontece na casa, no seu relacionamento entre marido e esposa, entre irmãos, né? E isso é algo que Salomão nos traz e nos diz que isso é algo de tolos. Estamos sendo tolos quando a gente perde, né, o domínio próprio. Estamos sendo tolos quando a gente se entrega à ira, né? Quando para a gente é melhor se perder a ira e partir para a briga, para a luta, do que do que realmente ser sábio. E voltando aqui para o versículo 5, ele diz: é melhor ouvir a repreensão, ou seja, nos momentos da nossa vida, inclusive momentos de ira, é melhor ouvir os sábios. É melhor você ouvir, tentar ouvir a pessoa que já passou pela situação, a pessoa que é mais velha que você, a pessoa que tem mais inteligência que você, a pessoa sábia. Vamos partir do versículo 10 em diante. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. Pois não é sábio fazer tais perguntas. Ou seja, mais uma vez a questão de se irar-se, né? Aquela questão de o passado foi melhor, eu já vivi coisas melhores que de hoje, e levar a vida de uma forma desgraçada. No sentido mesmo de não ter graça, né? Desgraçada, no sentido de não ter graça. A graça, né? E não é assim que a gente deve viver a nossa vida. Perdendo o domínio próprio. Então no versículo 11, a sabedoria é como herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. E aí ele vai trazer a importância da sabedoria. Vale lembrar, né, vale apontar aqui, que o próprio Salomão, ele traz no capítulo 8 de Provérbios, que a sabedoria foi criada por Deus. Você pode ver lá, claro que aquilo ali é uma prosopopeia, claro que ele ali está falando de uma forma alegórica, enfim. Mas ele está falando que a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que foi criada por Deus, o versículo 11 aqui vai dizendo, ela é uma herança, ela é uma coisa boa, uma coisa benéfica para aqueles que veem o sol. Para aquelas pessoas que sacam que existem aquelas coisas embaixo da terra, embaixo do sol, e existem aquelas coisas que estão acima do sol. Versículo 12. A sabedoria oferece proteção, como faz até o dinheiro, né? Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E é simples isso, né? A sabedoria, assim como o dinheiro, ela nos oferece a proteção diária, né? A gente pode assemelhar isso, por exemplo, como uma guerra. Vamos supor que existem dois soldados, o soldado sabedoria e o soldado tolo, né? E aí, durante a guerra, o soldado sabedoria e o soldado tolo, eles vão estar de frente, vão estar de linha de batalha, na frente da batalha. E enquanto o sábio, ele tenta entender o que está acontecendo ao seu redor, ele tenta traçar estratégias, ele tenta entender aquilo de uma forma que ele possa tentar enxergar o futuro e tentar assim fazer ao máximo para conseguir os seus objetivos. O tolo simplesmente está vivendo aquele momento, sabe que tem que atirar, né? Mas não sabe como fazer, o que fazer. E muitas das vezes, se não 100% das vezes, o que é que acontece? O tolo, na linha de batalha, corre em direção ao inimigo e acaba morrendo. Acaba sendo atingido. Enquanto o sábio não. O sábio, ele se enriquece de estratégias, ele começa a pensar, a estudar o caso, e ele começa a ver possibilidades de vencer a guerra, né? Ele começa a enxerga mais na frente, ele começa a ver como ele pode ganhar essa guerra. E é justamente isso, né? A sabedoria, ela preserva a vida de quem a possui.
Né? Ou seja, enquanto o tolo na guerra foi morto, o sábio não, o sábio está lá, vivíssimo. E sabe como sair daquela guerra. Ou está estudando para como sair daquela guerra. Versículo 13. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas, quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve sua vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. O interessante aqui nessa parte, né, desse texto aqui, lembre que Salomão ele está traçando, ideias, está traçando reflexões, tentando descobrir o sentido da vida. E nesse momento, ele vai falar sobre a seguinte questão. Veja só. Cadê o versículo 14? Aliás, versículo 13. Ele começa dizendo, quem pode endireitar o que Deus fez, né? O que Deus fez de torto ou não. Em que sentido? Ele aqui está querendo dizer o seguinte, Deus fez o que ele fez e pronto. Ninguém pode querer fazer ou refazer ou desfazer aquilo que Deus fez. O que Deus fez, pronto, e acabou. Ele vai trazer aqui algo interessante. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quando forem ruins, considere. Em que sentido? Em nossas vidas, isso é óbvio. Todos já passaram por isso nas suas vidas. Existem os momentos ruins e existem os momentos bons. O que ele está querendo nos passar? Aprenda a viver esses momentos. Aprenda a passar por esses momentos. Mas eu não sei o porquê disso. Né? Não sei, às vezes a gente sempre pergunta, né, os porquês e os praquês disso. E ele vai trazendo, olha, lembre que ele está falando aqui, querendo assim, dividir coisas debaixo do sol e abaixo e acima do sol. E sobre essa questão, é bem nítido, bem claro. Ele está querendo trazer aqui o seguinte. Para nós que estamos debaixo do sol, existem algumas realidades que estão acima do sol. Sabe, como esse texto aqui está dizendo bem claro, nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Eu quero lembrar aqui a vida de José do Egito. José do Egito, um rapaz, um jovem que foi vendido pelos seus irmãos. Sofreu bullying também, enfim, pelos seus irmãos, foi violentado, enfim. Foi vendido como escravo, foi comprado como escravo, trabalhou na casa de Potifar. Daí a mulher de Potifar tentou José, não foi José que tentou a mulher de Potifar, não foi José que almejou, né, possuir a mulher de Potifar, não foi José que tentou mexer os pauzinhos assim para conseguir algo melhor, não foi José. A mulher de Potifar que deu em cima de José, José não quis, José foi fiel à palavra, foi fiel a Deus, né? E aí, por ser fiel a Deus, né? Como um justo, ele sendo justo nessa situação, ele sendo justo, ele foi para cadeia, né? Ele foi preso. E foi preso lá, passou-se alguns anos lá. E a gente olha para a vida de José e se pergunta, mas por que José viveu isso? Né? E justamente sobre isso que Salomão está nos falando. Que existem momentos em nossas vidas que são bem felizes. Lembra quando José recebeu a túnica do seu pai? Foi um momento feliz, um momento muito feliz. Mas aí existem os momentos que também são tristes, momentos que são ruins, né? E que a gente deve considerar esse momento.
E tem o seguinte que diz assim, ó, Deus fez tanto um quanto o outro. Deus fez todos os dias. Todo o controle está nas mãos de Deus. Lembra de Eclesiastes 3 que a gente já estudou, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. E Deus fez isso para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro, né? Porque o futuro pertence a Deus. Os planos de nossas vidas estão sobre as mãos de Deus. E ele vai dizer, ele vai trazer justamente sobre isso. Né? José, talvez ele não entendeu o que estava acontecendo, mas ele viveu. Ele viveu os dias bons e ele considerou os dias ruins. E em todos esses dias ele não deixou de seguir a Deus, ele não deixou de culpar a Deus. Lembra que eu falei antes, né, de querer culpar os dias de hoje porque os dias anteriores foram melhores? Aquilo que o tolo faz. O tolo, ele diante das coisas ruins, ele murmura, ele perde a noção, perde o seu domínio próprio, enquanto o sábio não. O sábio sabe esperar em Deus. O sábio sabe que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Mas aqui ele vai trazer o seguinte, ó, no versículo 16. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, né? A gente já leu isso. Sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. E aqui ele vai trazer sobre esses extremos. E é interessante porque às vezes a gente não entende nisso, né? O livro de Eclesiastes ele é um pouco complicado de entender porque ele muitas vezes traz alegorias, traz paralelismos, né? Ele faz uma série de jogos de palavras. O que a gente pode entender com esse texto é de que não existe uma pessoa 100% justa, não existe aquele bonzão, né? Não existe aquele bonzão. Nem mesmo José, que era justo, mas José também não era o bonzão. Mas também não existe, mas também você não deve ser aquela pessoa totalmente ruim. Né? Salomão aqui não está dizendo para você assim, olha, seja mediano. Salomão não está dizendo isso. Salomão não está dizendo para você ser aquela pessoa média, né? Aquela pessoa medíocre. Né? Não, eu não posso ser ruim, mas também não posso ser justo. Né? Eu não sou justo. Interessante que o apóstolo Paulo traz em sua carta a Romanos um seguinte questionamento. Agora que sabemos que a graça nos alcançou, vamos continuar ainda na vida de pecaminosidade? Não, de forma alguma. Né? A gente vai continuar pecando para que a graça seja mais abundante na nossa vida? De forma alguma. E aí talvez seja nesse sentido que esse texto agora esteja falando, né? Que a gente não é para viver naquela mediocridade, não posso ser justo, mas também eu não vou ser, não. E ele vai falar aqui, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Ou seja, quem teme a Deus, quem é vida teimosa a Deus, vai viver apenas conforme o que Deus mandar. Versículo 19. A sabedoria torna um sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Ou seja, isso aí é o que o próprio apóstolo Paulo também fala em Romanos. Né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 21. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Seguindo, pois em seu coração você sabe que muitas vezes não mesmo também falou mal de outros. Né? Aquela questão quando ele fala, veja que Salomão está trazendo uma linha de pensamento e ele está falando sobre as pessoas que às vezes querem ser justas, querem ser as boas, né? Não, eu sou a melhor pessoa. Com certeza você já deve ter conhecido uma pessoa assim. Não, eu sou perfeita, eu sou uma pessoa ótima, eu sou o dono da verdade, eu sou aquela pessoa que inanerrável, né? Eu sou inanerrável. E a gente sabe que esse tipo de pessoa não existe. Todas as pessoas têm o seu momento de erro, né? Todas as pessoas são pecadoras, né? O interessante é que nesse texto aqui, nesse estudo, Salomão ele vai trazer um sentido muito interessante, que é o seguinte:
sentido de que todos pecaram, né? Mas que Deus, ele nos fez justos. Em que sentido? Antes do pecado, nós éramos inocentes. Antes do pecado original, lá em Adão, nós vivíamos como inocentes. Mas aí Adão pecou, trouxe o pecado para a humanidade, porque o pecado entrou por um homem, né? Mas aí, por um homem entrou o pecado, mas também por um outro homem, por Jesus, o pecado saiu, fomos justificados novamente. Vamos continuando. Versículo 24. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Mais uma vez, sobre os propósitos de Deus, né? Por isso, dediquei-me a aprender e a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que, muito mais amargo do que a morte, é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. Um homem que agrada a Deus escapará dela, mas ao pecador ele apanhará. E aqui, o Salomão, como eu bem disse, ele vai trazendo sobre a sua existência, aquilo que ele já viveu na sua vida, né, os pensamentos dele, inspirado por Deus. E Salomão ele traz sobre uma seguinte questão que ele mesmo viveu. Ele teve, Salomão, a gente sabe que ele teve 1000 mulheres, se eu não me engano, 700 esposas e 300 concubinas, se eu não me engano. E que muitas delas, com certeza, não eram complicadas. Com certeza tinha briga entre elas, com certeza tinha lutas, né? Com certeza tinha desavenças, uma querendo ser melhor que a outra. E sem falar que esse versículo, ele se aplica aos nossos dias de uma questão bem interessante. E isso implica muito no casamento, inclusive. E não só em homens, mas também em mulheres. Porque, infelizmente, quando o pecado veio sobre nós, né, quando Adão pecou, o pecado distorceu a imagem de Deus. No caso, não a imagem de Deus, mas Deus nos criou conforme sua imagem e semelhança. Então, quando o pecado veio sobre nós, ele distorceu. E é isso que o pecado é. O pecado tenta distorcer aquilo que Deus criou. E da mesma forma, a questão do casamento. E quando o casamento é aquela questão perfeita, aquela questão da fidelidade, vem um pecado e traz a traição. Traz aquela questão do homem talvez ser viciado em algo de errado que fira o casamento, que fira os princípios cristãos. Versículo 27. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno. Mas entre as mulheres não achei uma sequer. Nesse versículo, Salomão ele não está falando que mulher ela não presta. Não é isso que Salomão está falando, né? Lembra que Salomão está falando do seu exemplo. Salomão está falando o que ele viveu em sua vida. E que para ele, né, ter 1000 mulheres não foi algo bom. No momento, né, como eu falei, lembra no início, né, sobre o tolo que vive um momento feliz, né, e quer viver as coisas do momento. No momento, talvez seja o melhor momento da vida. Mas futuramente a gente percebe que tudo não passou de algo insignificante, algo que não fez sentido na vida. E aí Salomão ele vem dizer algo interessante, ó, porque entre 1000 homens descobri apenas que um é digno. Não que um homem seja digno, não é que um homem seja justo, não é que exista um homem que nunca pecou, não. Todos nós que estamos embaixo do sol, todos nós que estamos embaixo do céu, somos pecadores. O que Salomão ele quer trazer aqui como exemplo é de que de 1000 pessoas, apenas uma que chegava perto de Deus. Porque grande é o número de pessoas que têm, às vezes, inveja de você, ou até mesmo assim, não é de ter inveja, mas é da índole da pessoa levar as outras para o mal. Fazer o mal às outras pessoas e levar as outras pessoas para o mal. Porque poucas estão se relacionando com Deus, tendo comunhão com Deus. Porque poucas estão com o seu pensamento de que existe uma vida após a morte. E aí o versículo 29.
Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. E aí eu quero fazer um link justamente sobre o que eu disse. Deus, quando criou Adão à sua imagem e semelhança. Né? E lá em Gênesis, Deus fala isso, né? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E ali naquele momento o homem foi criado e Deus tem a comunhão com o homem. E existem alguns atributos de Deus que estão no homem, são os atributos que temos, os atributos morais, né? Enfim. Mas quando veio o pecado sobre a humanidade, quando Adão e Eva pecaram, como eu disse antes, o pecado fez com que a criação de Deus ela fosse deturpada, né? E aí, justamente isso, né? Deus ele fez o homem justo, mas eles foram em busca de muitas intrigas, trazendo para esse ponto de vista, trazendo para essa questão, né? E aí o capítulo 8, né, para a gente já correr, a gente já está bem avançado. Capítulo 8 ele vai começar com a seguinte questão: quem é como o sábio? Então, depois do capítulo 7 todinho, depois dele apresentar todos os erros, todas as questões, de falar do tolo que quer viver em festas, que é apenas a questão do existencialismo, ele fala do tolo que perde a sua razão, daquela pessoa que se ira fácil, ele fala daquela pessoa que se acha o bonzão das coisas, aquela pessoa que não entende sobre o sentido da vida, o sentido da existência, que é estar em Deus. Que ele fala a questão das pessoas que querem ser o melhoral em tudo. Eu sou o melhor, eu sou o dono da verdade. E daquelas pessoas que se entregam a paixões, né? Aquelas mulheres que são como armadilhas, né? Questões sexuais e tudo mais. Ele faz uma seguinte pergunta no capítulo 8. Ele já começa o capítulo 8 fazendo a pergunta: quem é como sábio? Quem sabe, e aí, continuando o capítulo 8, versículo 1. Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Então, a partir daí, ele começa a falar o contraponto que ele falou no capítulo 7. Em que sentido? Quem é sábio, sabe que não deve ter uma vida de ira. Né? Ele diz aqui bem claro, ó, um homem alcança o favor do rei, diante de Deus, ele muda o seu semblante carregado, né? Aquela pessoa irada, né? Mas quando está na presença de Deus, ele muda aquele semblante de ira. Né? Versículo 2: este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. E aqui é interessante, porque ele está falando no sentido de que, ó, não adianta você se irar. Não adianta você querer ter razão. Às vezes a gente nem tem razão, mas quer ter razão. Não adianta. Não adianta você abrir a boca e falar alto. Você fez um juramento a Deus, ou seja, você é um homem de Deus. Né? E um homem de Deus ele não tem esse tipo de postura, um tipo de postura tola. Você é um servo de Deus. E como servo de Deus você tem que agir como tal. Versículo 3. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Vamos continuando. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: que é que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Nessa primeira parte do capítulo 8, já estamos no capítulo 8, Salomão ele vai trazer a seguinte questão, de que o sábio ele não se ira fácil. E pelo fato de não se irar fácil, ele sabe justamente a hora certa de agir. Ele sabe a forma certa de agir. Lembra da alegoria aqui, da historinha que eu falei sobre os guerreiros, sobre os soldados? O soldado sábio e o soldado tolo? Então, o soldado tolo, ele se coloca de frente e ele não quer saber das consequências. Ele não quer saber do que vai acontecer, ele simplesmente vai. Né?
E ele simplesmente, ele acha que, por alguma questão, ele acha que vai dar certo aquilo que ele vai fazer. Já o sábio não. O sábio sabe a maneira certa de agir. O sábio sabe a maneira certa, sabe que existe um tempo de agir e uma forma de agir. Lembra que eu falei? Eu falei sobre isso, né? De que o sábio ele traça planos, ele traça estratégias. E que inclusive falei também sobre Eclesiastes, né? Aquela questão aqui do rei, pois a palavra do rei é soberana. E ninguém lhe pode perguntar: o que é que estás fazendo? Ninguém pode perguntar ao rei, a Deus, o que é que Deus está fazendo com nossas vidas. Deus é soberano, como Eclesiastes 3 fala, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, vamos dando continuidade aqui ao versículo 6. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, ou seja, as consequências que vêm de um momento não pensado, as consequências que vêm de um momento onde a gente não buscou sabedoria em Deus, ela é muito pesada. Visto que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? E aqui ele faz uma pergunta, eu acredito que seria uma pergunta, aquele tipo de pergunta sem resposta, né? Olha, visto que ninguém conhece o futuro, quem é que pode lhe dizer o que vai acontecer? E eu acredito que aqui ele estava pensando em Deus, né? Porque a única pessoa que tem o controle em suas mãos, que não só tem, mas que escreveu a história de nossas vidas, é o próprio Deus. Continuando no versículo 8. Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que o praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. É justamente aquela questão de José, né? Não faz sentido José viver tudo aquilo que ele viveu. Não fez sentido José ter sido vendido como escravo, né? José, que tinha uma vida boa, que o seu pai o amava muito, de repente ele se encontrou em uma realidade totalmente diferente do que ele foi criado, como escravo, né? E aí, como escravo, ele teve que trabalhar na casa de Potifar, ele teve que fazer lá as atividades, e que inclusive não faz sentido também José ter sido preso, inclusive. Né? Por que José foi preso? Não faz sentido. Porque a culpa não estava em José, não foi José que foi procurar a mulher de Potifar, não foi José que teve pensamentos perversos e quis dominar, né, quis tomar a mulher de Potifar, não foi José. Vamos continuar a leitura e a gente vai ver mais adiante o sentido de tudo isso. Certo. No versículo 11. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio, isso é do tolo, o coração do tolo, ele se enche para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, são poucos. Versículo 14, já estamos terminando. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Veja só o que Salomão irá nos falar. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias para a vida que Deus lhe der debaixo do sol. Ou seja, eu falei isso no início, inclusive, não é errado
Nunca foi errado você comer, você beber, né? Você beber no sentido de suco, água, enfim. Você viver uma vida feliz debaixo do céu, né? Debaixo do sol. Não existe nada de errado nisso. Muito pelo contrário, né? A gente devemos buscar isso. A gente não devemos buscar uma vida triste. Mas o ponto anterior do capítulo 7, né? O contraponto disso é de que aquelas pessoas que não sabem viver, né, desfrutando dessas coisas moderadamente. Veja o que ele está falando aqui. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho. Não é aquela pessoa que vive apenas disso porque quer passar, que é uma vida, que tem uma vida fácil, uma vida de dinheiro, uma vida que não precisa trabalhar muito. Não, não é isso. Não é aquela pessoa que vive desregradamente, uma pessoa que apenas quer, lembra do existencialismo, que apenas viver o agora e o futuro que fique para lá, né? Que ele não pense no futuro. Não é isso. É de que devemos sim viver as coisas boas, as coisas felizes da vida, comer aquilo que a gente quer comer, enfim, mas de uma forma moderada. De uma forma que isso não nos tire o nosso conhecimento, o nosso consciente, né? Versículo 15. Versículo 16. Quando voltei a mente para reconhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono nem de dia nem de noite, então percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se oferece para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Então, irmãos, aqui chegamos no fim do nosso estudo. E eu quero trazer, né, como chave de ouro justamente a seguinte reflexão diante de tudo isso que a gente falou. Salomão, ele nos traz algo bem interessante, que desde o início, né, é interessante que ele trata isso no final do capítulo 7. É que Deus, ele fez a sua criação de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. Mas veio o pecado, né, e veio o pecado e deturpou, veio o pecado e tentou desfazer aquilo que Deus fez. E como consequência disso, né, como consequência do pecado, veio todas as coisas ruins. Então, Salomão, ele lista uma série de coisas que acontecem em nossas vidas que a gente sempre deve ter em mente. Que a gente sempre deve buscar ser sábio, né? A sabedoria que, inclusive, como eu citei aqui que eu citei aqui em Provérbios 8, a sabedoria que foi criada por Deus, a sabedoria que vem de Deus. Devemos buscar essa sabedoria, não a nossa própria sabedoria. E buscando essa sabedoria, devemos seguir um padrão de vida, onde ser sábio significa não se irar-se, não perder a consciência, não perder o domínio próprio. Onde ser sábio significa que a gente não deve apenas focar no existencialismo, né, na coisa, naquele momento e pronto, e o futuro que se dane. Não, a gente não deve pensar dessa forma. Muito pelo contrário, porque ser sábio, né, um homem sábio sabe que um dia vai morrer. Mas que depois da morte vem uma vida eterna, vem uma vida com Deus. E é isso que o sábio pensa, porque no momento da morte a gente tem a oportunidade de reflexão, de refletir sobre a vida. E de que refletindo sobre a vida a gente aprende, né? E aí ele trouxe as diversas listas, diversas coisas que Salomão falou aqui, né? A gente tem que ter uma postura de um verdadeiro cristão, né? Uma pessoa que entende que entende que o rei é soberano, que o nosso rei, no caso, o nosso Deus é soberano. De que a gente não deve, nunca jamais, buscar querer ser quem nós não somos. A gente não deve querer ser aquilo que a gente não é, apenas para intimidar ou para se tornar popular embaixo do sol, entre os seres humanos aqui na Terra. E que a gente também não deve, de forma alguma, deixar de ouvir
aqueles que são sábios, aqueles que são, que são mais sábios que a gente, que são mais velhos, que têm mais experiência. Salomão, inclusive, também traz sobre a questão da família, a questão do relacionamento entre esposa e marido, de ser fiel, de não cair nas armadilhas de Satanás, de não confiar em outras pessoas, até porque são poucas que querem nos levar para perto de Deus. E Salomão, ele vai trazer, e ele traz isso com um grande peso nesses 2 capítulos, a questão de que todas as coisas estão na mão de Deus. E a gente deve entender apenas isso. Salomão, ele vai nos trazer de que na nossa vida, em nossa existência, a gente não vive em prol de nós mesmos. A gente vive de acordo com as coisas de Deus, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que mesmo nas situações boas, Deus está, e nas situações ruins, Deus está. E que às vezes a gente até pode se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, né? Como José. Mas a gente deve ser sábio, deve confiar em Deus, criar estratégias para vencer o mal, para vencer o pecado, criar estratégias para ser uma pessoa melhor. E esperar em Deus, aprender a esperar em Deus, porque Deus sabe todas as coisas. E no final do capítulo 8, veja o que Salomão diz, né? No versículo 17, a parte final. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar, não consegue entender. Ninguém às vezes consegue entender o propósito de Deus, ninguém consegue entender as maravilhas de Deus, porque os planos de Deus para nós são melhores e maiores. Às vezes a gente traça planos, às vezes a gente traça estratégias, mas o sábio sabe que tem que confiar em Deus, porque os planos de Deus são maiores e maiores que os nossos. Então, irmãos, eu quero deixar para os irmãos essa reflexão, convido os irmãos a ficarem na paz, né? Que Deus nos abençoe. Amém.